Fala, seus meninos e suas meninas, como é que vocês estão? Quinta-feira, mas hoje já sextou. Sextou com qualidade, física aqui, só amor e química. Márcio Eustáquio, vai lá, Márcio. E aí, galera, como é que vai? Tudo bem? Grande saudade de vocês. Ó, hoje é dia de química e física e hoje a gente vai falar sobre o quê, ô? Nós vamos falar sobre átomos e estrelas. Gente, você viu que fofinho o vovozinho que eu trouxe aqui pra Que gente? vovozinho, olha só pra você ver, gente. Olha só que Olha que fofinho inveja. esse vovozinho. Segurando muito pet. Gente, eu trouxe esse vovozinho aqui porque ele vai cestar com qualidade, olha só. Ô, Bruno, a gente vai ter umas surpresas aqui, não é? Olha só pra você ver, a gente vai ter Tá vendo? Ele tá mudando o foco porque tem muito tempo que ele não cessa. Ô, Bruno, pra ver se você foi numa balada aí. Deixa eu te contar uma coisa aqui. A Denise me contou umas coisas de você, Pode né? falar. Isso. Eu tô com a raquetinha de matar mosquito ali. Vamos você assusta, cestar com né? a raquete, a gente vai cestar matando mosquito. Olha só, galera. Hoje, então, a gente vai do micro ao macro, do submicroscópio átomo ao universo, ok? É isso aí, Bruno? Vamos lá. E aí a gente vai começar aqui com a física e nós vamos falar um pouquinho sobre... Tcharam! Será que nós vamos falar sobre o planeta Terra? Na verdade, gente, eu não vou começar falando sobre o planeta Terra, não. Mas essa imagem ela é muito comum para muitas pessoas que já viram fotos na internet, ou já viram algum tipo de filme, ou mesmo desenho, qualquer tipo de coisa que vem ali representar essas ficções científicas. E aí eu pergunto para vocês, vocês já viram que o espaço é negro? Sim ou não? Já viu que o espaço é negro? Eu pergunto para vocês, o espaço é negro e isso não te causa nenhum incômodo? Sabe por quê? Porque, por exemplo, se a gente pegasse em uma noite qualquer, uma noite assim, vamos imaginar uma noite bela e maravilhosa, o casal romântico ali, numa, sei lá, cidadezinha do interior, um céu sem nuvem, aí ele olha lá pro céu e vê aquela coisa ali toda estrelada. E aí fica bonito demais. Gente, isso é um ambiente perfeito para um romance, não é? Olha aqui, gente, eu não queria dizer nada não, mas ele tá inspirado, né? Bruno e Fernanda. A gente, coitado, ele escutou quase 3 horas de física, gente. De astronomia, não vou falar nada. Eu conto para vocês os casos da Fernanda com a física. É assim, né? Ela ama a física, né? Ela aceita tudo que eu falo, inclusive. Mas olha aqui, gente, um beijo. Gente, dá uma olhadinha aqui. E aí, quando nós olhamos para o céu, com esse tanto de estrela aqui, muita gente pode parar e pensar assim, olha, mas que coisa esquisita, porque não é o sol que ilumina a gente? E se tem um tanto de estrela que deveria iluminar também, quer dizer que o nosso céu deveria ser todo o quê? Claro. Iluminado. Vamos pegar assim uma base. Se você tem uma lâmpada, sei lá, uma lâmpada de LED bem grande e ligar ela aqui nessa sala vai ficar iluminada. Se você pegar uma lâmpadazinha bem petitinha, de pisca-pisca, e acender ela sozinha, essa sala ia ficar iluminada? Não, ia ficar escura, certo? Mas se eu encher essa sala de lâmpadas de pisca-pisca, o que ia acontecer com a sala? Ia iluminar de novo. E aí, olha, por esse motivo, muita gente imaginava que o céu deveria ser como? Todo brilhante. Porque se temos... quantas estrelas será que nós temos? Será que dá para você sentar e contar as estrelas? Gente, em relação às estrelas visíveis, não são, deve ser 1% das estrelas que existem. Então nós temos em bilhões de estrelas, e aí elas deveriam, para muita gente pensa assim, olha, essas estrelas deveriam iluminar o nosso céu. E o nosso céu não deveria ser escuro nada, ele deveria ser todo claro. Mas nesse ponto eu falo para vocês, olha aqui, por que não é? Alguém aí já pensou isso, ué? Alguém já falou sobre isso, que o céu deveria ser todo claro e coisa do tipo? Se tiver a Denise avacalhando, manda um beijo pra ela e fala pra avacalhar. Denise te mandou um beijo também. Aí... O pessoal falou que faz sentido. Se tem tantos elementos luminosos no espaço, por que ele não é tão claro, tão luminoso? Gente, isso foi uma dúvida por muito tempo. E isso faria muito sentido se o nosso universo fosse estático. Mas hoje existem alguns modelos, né? Quando a gente fala modelo é porque é modelo mesmo, gente. E aí nós temos uma ideia que o nosso universo está em expansão. A partir ali do telescópio Hubble, nós vimos que algumas estrelas estavam se afastando. Então nós temos a ideia de que o nosso universo está em expansão. A partir de uma teoria chamada de Big Bang. Agora eu vou chamar o Márcio, vem cá. Fala aí, Bruno. Márcio, Big Bang é uma grande explosão?
Não sei. Ô, tem esses meninos aí, Big Você acha Bang, que é uma grande é uma explosão? grande explosão? Por que esse nome Big, grande, Bang, dá ideia de alguma coisa o quê? Tirando ou explodindo? E o que esses meninos acham? Big Bang é uma grande explosão? Primeiro, Márcio, antes deles responder, Big Bang é uma teoria. Ela é uma teoria e que a gente, a partir das coisas que nós conhecemos, a ciência, fala aí um pouquinho do Big Bang. Fala aí. Big Bang. Eu vou chamar o Márcio. Vamos falar um pouquinho do Big Bang. Aqui ele está mostrando 4 modelos pra gente da questão relacionada à expansão do universo. Bom, se a gente está falando de uma origem, a gente está falando temporalmente de bilhões de anos. A partir do momento que a gente fala temporalmente de bilhões de anos, fica difícil de você ter dados suficientes e 100% exatos para você afirmar o que aconteceu ali naquela origem. Então a pergunta é, será que Big Bang aí vai ser uma teoria ou tá mais para hipótese, Bruno? Bom, vamos entrar nesse aspecto final. Gente, e aí, Big Bang é uma grande explosão? Gente, esse nome é ruim demais, Big Bang. Porque quando pensa Big Bang é uma grande explosão, não tem nada a ver com uma explosão. Na verdade, tem a ver com o quê? É como se fosse inflação, com a coisa começou a inflar. Do nada, sem ninguém saber o porquê. Hoje ninguém consegue. Gente, quando nós entramos na mecânica quântica, você tem que ver que muita coisa ainda não consegue ser explicada o porquê. E nem da origem, por exemplo. Quando fala em singularidade aqui do Big Bang, singularidade da ideia que era um ponto e o Big Bang explodiu. Singularidade não era um ponto não, gente. Porque senão a gente entra ali numa coisa infinitesimal assim, não tem sentido nenhum. Mas aí não vamos entrar nesse aspecto não. Sabe por quê? Porque a mecânica quântica é uma mecânica probabilística. Olha só esse nome. E aí a gente vai trabalhando com o quê? Probabilidades. Ô Bruno, olha só, ô turno, olha o que a gente vai fazer. Bruno, simples pra mim. O que eu fiz, gente? Eu mandei pro Bruno isso daqui. Você de volta, Bruno? Olha só. Eu vou jogar porque você já é mais velhinho, pode ser que caia, né? Tá cheio de gracinha, traíra lá. Tudo traíra, viu? Gente, olha só, Bruno. Pela mecânica clássica, física clássica, eu não posso calcular a velocidade que isso daqui vai ser jogado, a distância. Pode. Agora imagina aqui, gente, que isso daqui não é um mouse. Isso daqui é um elétron. Do meu ponto até o Bruno, se eu jogar um elétron nele, o elétron vai chegar nele? A gente não sabe. Porque do meu ponto ao Bruno, você tem matéria submicroscópica com prótons, elétrons, onde você vai calcular a probabilidade desse elétron estar numa região do espaço. E aí a gente entra na quântica, que é o mundo submicroscópico. A ciência, gente, ela é tão maravilhosa que a ciência ela deixa um tanto de dúvida pra gente. E isso que é gostoso, porque você vai estudar, isso vai despertar a sua imaginação e isso vai criando várias hipóteses, várias teorias. E com o tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, nós vamos percebendo se estávamos certos ou errados. Mas o que sabemos hoje é que pelo telescópio que ele observou é que o nosso universo está em expansão. Aí dá uma olhadinha só. Pode ser que algumas pessoas vão falar assim para você, olha, então o que está preto é porque a estrela ela está distante o suficiente para a luz não ter chegado na Terra. Então a pessoa pode até falar assim, olha Bruno, aqui então está cheio de estrela que está longe demais, que a luz está viajando e ainda não conseguiu alcançar a Terra. E por isso que você está vendo isso aqui tudo preto. As pessoas falam até em ver o passado. Olha só que estranho. Mas, se por um acaso você vem aqui e aponta um telescópio, é claro que você não vai apontar um binóculo, né? Para o céu você não vai ver. Mas se pegar um telescópio e apontar para o céu, você vai ver uma radiação de fundo chamada ali no aspecto de micro-ondas, na frequência do micro-ondas. E isso vai estar em qualquer lugar que você apontar. Vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. Não se tem um corpo conhecido no nosso espaço que poderia emitir esse tipo de radiação. E aí, o que nós concluímos? Que essa poderia ser chamada uma radiação cósmica de fundo, em micro-ondas. E olha só que bacana, gente. A partir disso, se o nosso universo está em expansão, e foi comprovado, por que nós estamos vendo essa radiação cósmica de fundo? Por causa disso daqui, ó. Por causa do efeito Doppler. A gente fala muito do efeito Doppler, Márcio, principalmente em som. Quando você fala de uma ambulância passando por uma pessoa, quando ela está aproximando, o som vai ficando mais o quê? Agudo. Quando ela está afastando, o som vai ficando muito mais grave. Porque quando você tem ali uma fonte
em movimento em relação ao observador, ela vai alterando a frequência aparente dessa coisa. E por isso que o observador vai percebendo frequências diferentes emitidas pela fonte. E isso não vale só para o som, vale para as ondas eletromagnéticas também. Então, se a estrela, que é a fonte de luz, está afastando, ela emite mais o comprimento vermelho. Porque vermelho é o violeta, é o comprimento de onda visível que nós conseguimos ver, beleza? Agora, se ela estiver aproximando, ela vai emitir mais próximo do azul. E aí, o que acontece, gente? Se estiver afastando, pode sair do vermelho e ir para quem? Infravermelho. E na hora que passa para o infravermelho, isso passa a ser o quê? Invisível aos seus olhos. E essa coisa pode sair do infravermelho e ir para onde? Micro-ondas, onde a gente chega aonde? Nas radiações de fundo. Olha só, está distante o suficiente, afastando, chegou para onde? No micro-ondas, e isso nós não vamos ver a olho nu. Então olha só, tem estrelas que estão distantes o suficiente, a luz ainda não chegou na Terra? Sim, mas tem estrelas que a luz chegaria na Terra, só que devido a esse movimento, essa luz deixa de ser visível e agora nós chamamos ela de onda eletromagnética na região do infravermelho ou micro-ondas nesse caso. Olha que bacana, sensacional, né? Pode falar, eu estou apaixonado com a física. Parece que é o meu primeiro amor, a física. Ah, saquei, não, né? Meu primeiro amor é Papai do Céu. Agora, olha só, gente. Vem cá. Quando a gente fala de estrela, muitas pessoas vão pensar nisso aqui. Gente, estrela é isso aí? Pega esses meninos. Estrela é isso aí? Lá no jogo do Mario, com certeza. Ô, Márcio, você conhece essa estrela aqui? Não conheço não, Bruno. Essa estrela do Mario. Você conhece o Mario? Ah, sei, o amigo do Luigi lá. Amigo do Luigi. Exatamente. Se saiu amigo bem. do Luigi. É, o amigo do Então, Luigi. gente, o Márcio jogou muito Mario. Na verdade, pela idade do Márcio, gente, o Márcio ali, você sabe Vou que pegar a raquete pra matar os dias. Enquete! Olha só. Enquete aí, pessoal. O Massa da era do Nintendo do Atari. É bem antes, bem Que antes. absurdo. Então, gente, estrela é isso aqui? É isso aí, Márcio? Não é isso daí. Não é isso, gente. Estrela não é isso, não. E o que é uma estrela, então, Márcio? Aí eu vou deixar com você. Detona aí. Aqui nós temos uma estrela, o nosso Sol, ok? E aí entra a questão, quimicamente, Márcio, qual é a composição da estrela? Qual é a composição do nosso Sol? O nosso Sol a gente pode considerar como o quarto estado da matéria, o plasma. A energia é tão grande que prótons e elétrons estão completamente o quê? Misturados. Mas aí entra a seguinte pergunta, o que está acontecendo dentro da estrela, Márcio? Que transformação é essa? É uma fusão nuclear ou uma fissão nuclear? Galera, para a gente poder falar sobre isso, sobre fusão nuclear e fissão nuclear, vamos relembrar algumas coisinhas para falar sobre a diferença dessas duas transformações nucleares. Muitas pessoas entendem, tá? Quando se fala de bomba atômica, fissão nuclear, eles dão a credibilidade para quem? Einstein, muitas vezes. Não é isso, Bruno? É isso aí. A questão relacionada da energia, a equação de Einstein da energia, mas a gente tem que lembrar que a ciência, ela é construída com a contribuição de vários pesquisadores. Galera, olha que coisa mais simples. Quando você estava estudando o modelo atômico, você viu o experimento de Rutherford. A questão da radiação alfa desviar a trajetória no núcleo. Então raciocina comigo. Lá atrás alguém pensou, peraí, se eu tenho uma radiação alfa que é positivo e ela repulsa com um núcleo positivo, se eu jogar uma partícula neutra, o nêutron não vai sofrer atração nem repulsão. Então aqui a gente tem, ó, a fissão nuclear. Chega aqui um pouquinho mais perto. Na fissão nuclear, nós vamos ter um fenômeno radioativo, ok? Por que radioativo? Porque este material aqui, quando ele sofre a fissão, ele vai produzir dois novos elementos radioativos. Só que a fissão nuclear, o nêutron, ele colide com o núcleo. Esse núcleo ele tem que ter uma característica especial. Existem 4 forças na natureza que ela não tem uma explicação exata ainda. A ciência não tem explicação para tudo ainda, gente. Duas dessas forças são a força nuclear fraca e a força nuclear forte. A força nuclear fraca vai permitir que o núcleo tenha ali
um desmembramento, como se tivesse movimento, e quando o nêutron vai colidir com esse núcleo, e aí esse núcleo se rompe. É o caso do urânio 235. Agora, a força nuclear forte não vai permitir que o núcleo venha se romper. Então, o nêutron ele vai colidir com o núcleo e vai ficar no núcleo, ok? Então, não é todo o núcleo que vai sofrer a fissão. Aqui a gente tem o que acontece na bomba de Hiroshima e Nagasaki, o que acontece nas nossas usinas nucleares. Isto é a fissão nuclear. Agora, quando a gente trabalha no Sol está acontecendo a fusão nuclear. O que significa isso? Dois núcleos estão se juntando e formando um novo núcleo de um novo elemento químico. Mas olha que legal, a fissão produz material radioativo, a fusão não produz material radioativo. Atualmente nós temos usinas nucleares de quê? De fissão nuclear. Mas fica atento. Os Estados Unidos, a Alemanha, eles estão criando os primeiros protótipos de reator de fusão nuclear da história da humanidade. O reator dos americanos até apareceu no filme lá de 2015, Star Trek 2. Já que a gente está falando de estrelas, vamos falar de filmes relacionados a estrelas, ok? O grande problema da fusão nuclear é controlar ela, fazer ela parar. Então, às vezes, o gasto de energia liberado não está sendo compensado com a energia para parar a fusão. Só que aí fica a pergunta, qual desses dois produz mais energia? Óbvio, né? Fusão nuclear, que é a energia do Sol. Perfeito. Já que nós entendemos, então, o que é a fissão e a fusão nuclear, o que acontece no Sol, então, vai ser fusão nuclear. O que acontece nas estrelas são fusões nucleares. Só que olha que interessante, aqui a gente tem uma estrela de uma cor, que é o nosso Sol amarelo, e aqui a gente tem uma estrela de outra cor. Significa que a fusão nuclear que está acontecendo aqui está em níveis diferentes, perfeito? No caso do Sol, nós temos hidrogênio se fundindo e formando hélio. Numa outra estrela, você vai ter níveis diferentes de fusão. Só que aí entra a seguinte pergunta, olha só a pergunta que nós vamos fazer. Estrelas possuem as mesmas emissões? Será que as estrelas, a estrela que amarela e até avermelhada, produz a mesma emissão de uma estrela azul? E aí a gente volta no submicroscópico, no átomo, para falar de emissão de luz. Galera, aqui, gente, modelo atômico de Bohr. Vem aqui que a gente vai fazer uma experiência. Olha só, aqui a gente tem nessa bandeja, tá? 3 substâncias químicas. Não é isso, Bruno? Chega aqui, Bruno. É isso aí. Vem aqui acompanhar a experiência. Márcio, estão perguntando se você tá bem, que você tá meio corcunda, tá com a aparência meio acabada. Fala aí pra galera, a galera tá preocupada aí com você, ó. A Denise ali, ó. A Denise, Denise, tá bem. veneno tá escorrendo na boca dela, chupando Parece seus efeitos visuais. Pessoalmente tá pior. Mas volta aqui, gente. Vai aí fazer a sua experiência. Deixa eu ser. Tô devendo uma. Turma, nós temos aqui então, permanganato de potássio, nós temos iodeto, nós temos aqui, na verdade, sal de cozinha e iodeto de potássio, ok? Eu vou colocar aqui por cima álcool comum, mas Márcio, é o mesmo álcool que a gente usa no dia a dia? Na verdade, esse álcool aqui é álcool anidro, tá? Basicamente álcool puro, ok? Nós vamos colocar esse álcool aqui e o que nós vamos fazer em seguida? Nós vamos fazer o que, Bruno? Botar fogo. Botar fogo. Colocar o meme do Faustão aí, ó. Tá pegando fogo, bicho! Vai botar fogo, Bruno? Bota fogo aí, ó. Ô, louco, meu! Ô, louco, meu! Eu pra imitar sou bom demais. Nossa, Isso aí ainda bem que você é bom professor. Essa aí é a minha imitação do... Olha lá, Faustão, vai lá. Opa. Posso apagar a luz, Marcos? Pode apagar a luz. Vamos lá, galera. Observem aqui que aparentemente a coloração parece a mesma. Mas à medida que o álcool está sendo consumido, nós vamos notar que tem determinadas substâncias que vão mudar a cor da chama, ok? Você tem uma chama que está mais intensa, o amarelo, em comparação a outra. Essa daqui tem tons de avermelhado, né? E as chamas aqui, elas vão ter tonalidades diferentes. Márcio, como é que a gente vai explicar isso? Pela transição dos elétrons na eletrosfera, que ó, ficou bem clara essa chama aqui agora, ok? A transição que os elétrons vão sofrer na sua eletrosfera, perfeito?
Nós vamos observar isso aqui, ó, nessa animação. Vem agora para o quadro aqui, fazendo favor. Observa aqui, ó, que a gente tem o modelo de Bohr, tá? Núcleo e eletrosfera em camadas ou níveis de energia. Aqui, ó, agora tá bem nítida a coloração aqui, ó. Essa aqui tá mais avermelhada, essa aqui bem amarelinha. Tá vendo aqui, ó? Aqui o potássio mostrando a sua coloração mais avermelhada e o sódio sua coloração mais amarela. Perfeito, galera. O que acontece? Como sódio e potássio têm quantidades diferentes de elétrons, esses elétrons, quando recebem energia, os elétrons são o quê? Ó, excitados. E aí o elétron pode ficar nas últimas camadas? Não, ele retorna. Quando ele retorna, ele emite a energia anteriormente absorvida na forma de luz. Perfeito? Então, aqui na Terra, pelo conhecimento científico, pelo nosso conhecimento científico, a gente chega à conclusão de que a gente consegue explicar os fenômenos de emissão de luz pelo modelo de Bohr. Porém, tem um detalhe. Estrela é fusão nuclear. Eu disse para vocês que por ser fusão nuclear, a gente não vai ter ali, no caso, a transição da eletrosfera. O fenômeno está acontecendo no núcleo. Então, na fusão nuclear, galera, essa fusão nuclear aqui, ó, é a fusão nuclear artificial, que é o que acontece nos pesquisas de reatores nucleares. A fusão nuclear do Sol, nós temos basicamente 4 átomos de hidrogênio se transformando, tá, em hélio, só que o hélio vai ter 2 nêutrons. Nessa brincadeira de dentro do hidrogênio, vai sair uma partícula que é o pósitron. Você já ouviu falar do pósitron? Ô Bruno, você já ouviu falar do pósitron, Bruno? Já ouvi falar. Claro, com certeza. Gente, o pósitron é um antielétron, um elétron com carga positiva, só isso você tem que saber. E além disso, são emitidas outras ondas eletromagnéticas. Aqui na Terra não chega infravermelho, não chega ultravioleta, não é isso, Bruno? Isso aí. E aí tem um detalhe, gente. Então a gente tem emissões diferentes. Uma coisa é a emissão pela excitação na eletrosfera e outra é a emissão exercida pela fusão nuclear. E aí, Márcio, o que isso tem a ver com o nosso conhecimento sobre as estrelas? Vamos ficar junto aqui, Márcio. Vamos Como ficar você junto. já acabou de explicar. Então aquela coisinha lá do mar não é estrela nada, né? Isso aqui é estrela. O Sol é uma estrela. E aí, igual o Márcio falou, o Sol está ali cheio de fusão e em algum momento o combustível vai o quê? Acabar. E na hora que esse combustível acaba, o que vai acontecer? Vai colapsar e isso daí vai dar resultado a algumas coisas. Sim. Né? Sim. Assim, gente, como que o Bruno está falando que esse combustível acaba? A gente tem que entender isso daí. A fusão nuclear, ela libera quase cerca de 50 vezes mais energia que a fissão. Galera, é um absurdo de energia. Então ela retroalimenta as fusões nucleares. Então os átomos de hidrogênio são transformados em hélio. Quando isso acaba, o hidrogênio, o hélio se funde e vai formar outro elemento, carbono, até que vai formando outros elementos e chegamos no átomo de ferro. O átomo de ferro tem um núcleo o quê? Com mais prótons e nêutrons, e a energia liberada da fusão não consegue fundir ferro com ferro. E aí acontece, começa a colapsar a estrela, começa a concentrar a massa e acontece a explosão. Que isso, esse menino tá sensacional ainda. Aí, gente, como resultado, você tem algumas coisas ali. Olha, dependendo, você pode ter ali a formação de uma anã branca, um núcleo remanescente dessa explosão, ou você vai ter uma supernova. Agora dá uma olhadinha aqui. O que leva a ser uma anã branca ou vir a ser uma supernova, Márcio? É o tamanho da estrela, basicamente, a massa da estrela. Por exemplo, o nosso Sol, o fim dele vai ser isso daqui, olha. Pelo que eles esperam, né? Pelo nosso conhecimento, uma anã branca. Por quê? Porque a massa dele é pequena. Então, estrelas com massas até 10 vezes a massa do Sol, o resultado final do núcleo que sobra dessa explosão é basicamente o quê? Uma anã branca. Mas se a massa for superior a 10 massas solares, aí vai resultar em uma supernova. Só que essa supernova, depois, o que remanescer, pode resultar em duas coisas diferentes. Ou uma sequência aqui, Estrela de nêutrons? Estrela de nêutrons, ou um buraco negro da nossa última live. E aí você fala, Bruno, de novo, qual é a diferença, gente? A massa.
a massa do núcleo que juntaram. E isso tem a ver com a massa da estrela inicial. Gente, se a massa for superior a 25 massas solares, geralmente vai se resultar em um buraco negro, que é aquela coisa que fica ali onde? No centro das galáxias. E mais ainda, Bruno, se a massa é superior a 25 vezes, então a gente tem uma energia proporcional a isso. A supernova vai ter dois tipos de supernova, uma com maior e com menor energia, dependendo do tipo de fusão. Por isso que você vai originar ora um buraco negro, ora uma estrela de nêutrons, dependendo da massa, mas a massa está diretamente relacionada com a fusão nuclear. Perfeito. Ok? E aí, gente, olha, da nossa... Vamos ver aqui? Nós lembramos, se você acompanhou semana passada, mostrei para vocês que isso aqui era o quê? Isso aqui é uma simulação a partir das equações de Einstein, como seria um buraco negro. Até registraram a foto e eu mostrei isso, que quão importante aquela foto é. E aí aqui dentro é o que nós chamamos de singularidade. Agora, esse nome, gente, volta lá no Big Bang, que a gente usa esses nomes tanto aqui quanto lá, singularidade. Quando se fala em singularidade, gente, significa que é algo que nós não sabemos explicar. A partir do horizonte de eventos aqui, nós não conseguimos saber, não sai radiação, então nós não temos nenhuma informação daqui, então nós chamamos de singularidade. E aí, o que acontece com a imaginação? Vai embora. Gente, Galera, só um detalhe. Bruno, você já viu um buraco negro? Não. Vocês já viram um buraco negro? Então, basicamente, como é que a ciência consegue explicar isso aqui? Basicamente, ela vai detectar as emissões das bordas, não é isso, Bruno? Isso. Perfeitamente. E essas emissões detectadas, nós vamos interpretar e os cientistas tentam mostrar que não existe outra explicação melhor que não seja o buraco negro. A partir do momento que na ciência você tem novos dados, isso leva a novas conclusões e novas ideias, ok? Não é isso, Bruno? Agora, quais viagens que acontecem? Eu pergunto pra vocês, olha, gente, se vocês tivessem que chutar, fala aí, pela sua imaginação, imagina alguma coisa aí, o que você já viu, o que você já leu, o que você já imaginou. Quando aqui, olha, nós falamos no buraco negro, o que tem isso? Será que é um buraco que você vai cair lá dentro, vai ficar caindo, caindo? Até porque esse nome buraco, meu Deus, é outra coisa esquisita. Quando fala um buraco negro, alguém vai imaginar então que tem um buraco e a pessoa vai cair. Será que é isso que você imagina? Será, Márcio? Porque aqui, olha, é outro momento da ciência fenomenal. É nesse ponto que as imaginações começam o quê? A fluir. A florar. E aí, ó, você pode imaginar coisa demais, gente. Você pode imaginar coisas maravilhosas. O que a galera imaginou aí de buraco negro? A Denise tá imaginando você mandando um beijo pra ela, que ela tá aqui, ó. Um beijo pra você, Dei. Que isso? Tá aí, ó, um beijo pra você, ó. Um beijão. Manda um beijo pra Denise, Márcio. Denise, grande abraço, beijo pra você, tá? Deixa eu contar uma coisa. O Márcio não manda beijo pras pessoas, não. Manda um beijo, assim, ó, um beijo espontâneo. Beijo pra você. Isso, olha, tá na saia justa. Paga. Quer dizer, gente, começa a imaginar muitas coisas. O Bruno tá me proibindo de falar isso aqui, Não, sabe? não proibi ninguém. Viu, mas eu vou falar. Tá? Conta pra Começam gente, a sair professor. algumas outras ideias. Lembra que o Bruno no início falou que o universo está em movimento? Então imagina o universo como sendo aqui uma folha de papel. Se o universo está em movimento, o universo, esse ponto do universo e esse, em algum momento eles vão passar pela mesma região. É como se você estivesse dobrando a folha de papel e você pudesse então juntar um ponto que é distante ao outro. Isso daí começa a vir algumas ideias sobre buraco de minhoca, gente, tá? Onde você consegue fazer ali talvez uma viagem de uma distância de milhões de anos-luz num espaço, ou seja, numa distância muito menor. Mas isso daí vai ser o quê, Bruno? Até nesse ponto, claro, até nesse ponto que surge a ideia do buraco negro e do buraco branco, para quem já ouviu falar, o buraco negro é onde nada sai, o buraco branco é onde nada entra, então cada um estaria de um lado dos buracos minhocas. Gente, tem coisa demais, mas uma das coisas, das teorias que eu mais gosto, assim, em particular, é quando se fala ali do nosso multiverso. Gente, multiverso é bacana demais. Todo mundo já ouviu falar. Ó, Vingadores fala, Homem-Aranha fala, Marvel fala, DC fala, ou qualquer filme fala. Alguém já ouviu falar de multiverso? Gente, múltiplos universos. E isso aí tem a ver com a nossa infinidade do universo. Lembre que o universo, falando pra vocês, o universo ele é finito? Não, né?
Porque quando você pensa assim, o visível é finito, agora o nosso universo, e devido a essa infinidade da nossa mecânica quântica probabilística, ela dá a ideia, aflorar a nossa imaginação, que existem múltiplos universos. E pode ser que a conexão entre esses múltiplos universos, uma das teorias fala ali que pode ser através de um buraco negro. E olha só que bacana, o que seria isso? Gente, quer dizer que no nosso universo existem vários, nossa imensidão de coisas existentes, existem vários universos. E aí esses universos, eles vão se comportar com probabilidades diferentes. Vamos imaginar então aqui, ó. Gente, ó, tem que ter uma coisa muito no clara universo pra paralelo. gente entender aqui, ó. Peraí, não Dá pra falar os dois juntos. tem que entender Não, uma coisa no aqui. universo paralelo, pode ser que eu seja um professor de química e o Márcio pode ser um professor de física fazendo exatamente essa live para vocês. Olha só, aí seria assim, química é só amor e física é só idade média. Gente, a física complica, a química simplifica. Então imagina, gente, que qualquer... Então assim, é uma imaginação maravilhosa, porque as pessoas ficam pensando assim. Então quer dizer que para cada decisão, imagina só, você tá ali com fome, você vai escolher comer ou feijão tropeiro ou feijão... feijoada. E então quer dizer que em um universo você escolheu o feijão tropeiro e no outro você foi para o quê? Para feijoada. E nessas múltiplas, infinitas probabilidades aparece essa ideia de multiverso. Gente, isso é bonito da ciência. Por quê? Porque isso aí dá uma ideia pra gente que hoje nós trabalhamos ali em cima da busca para ver se isso é possível ou não, se isso é uma realidade ou não, e mesmo que for, olha só, se isso um dia for uma realidade, vai ficar pra gente que nós nunca vamos chegar próximo dessa realidade. Ou seja, seria uma coisa que existiria, mas nós nunca conseguiríamos achar essa coisa. E olha só, a ciência ela entra num aspecto bonito nesse ponto. Por quê? Porque tudo que o ser humano busca na ciência é explicar as coisas que ele não conhece. Não é, Marcos? Exatamente. E isso, gente, é lindo, porque nós, como existência própria, nós buscamos saber da nossa própria existência. E aí, gente, eu falo pra vocês, fiquem com Deus. Pera aí, só um minutinho, gente, só um minutinho aqui, ó. Tá. Como o Bruno falou, né? A gente não tá afirmando que isso aqui existe, não. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? É. Isso é imaginações que começam a florar ali no conhecimento. Teorias, né? Teorias e muitas Sim, hipóteses sim, também, claro. não é verdade, gente? Então, assim, ó, com novos dados é que a gente vai chegando a algumas conclusões. Agora a gente tá longe dessa, isso é mais viajado é pra galera do que qualquer, aflorar, né? Isso é mais viajado que qualquer Porque a coisa, mecânica ok? quântica, as pessoas já falam que a própria mecânica quântica, ela já é uma coisa o quê? Viajada. Muita gente quando vai estudar, inclusive as pessoas falam que quando você começa a estudar mecânica quântica, você tem certeza que você sabe menos do que quando você começou a estudar. Mas é bacana demais. É bacana. Isso aí, gente. Fique com Deus. Até Valeu, a próxima.